Olá pessoal, gostaria de deixar claro, como sempre faço, que tenho parentes e amigos católicos e protestantes, enfim, de várias igrejas evangélicas e gosto muito deles, porque normalmente são pessoas íntegras, bondosas e fiéis às suas convicções religiosas. Porém, como cristão, eu não posso ficar calado diante de questões bíblicas de suas religiões com as quais eu não concordo. Até porque essas mesmas religiões também fazem críticas às doutrinas da minha igreja, a Congregação Cristã no Brasil, chamando-a inclusive de seita. Então, sinceramente, não vejo motivo para não produzir esse tipo de vídeo. Também gostaria de ressaltar que minhas críticas nunca são direcionadas às pessoas dessas religiões, mas sim às doutrinas dessas religiões, a nível organizacional. Esse vídeo de hoje é sobre as imagens nas igrejas. Vejam a justificativa dos apologistas e padres católicos para o uso das imagens nas igrejas. 1. Se Deus proibiu a idolatria, por que mandou fazer querubins na Arca da Aliança e por que mandou Moisés fazer a serpente de bronze no deserto? 2. Se ele mandou fazer aquelas imagens, então não há contradição em termos imagens em nossas igrejas ou até mesmo em nossas casas. Afinal, todas as pessoas usam fotografias para lembrarem de pessoas queridas. Sejamos sensatos. Existe uma diferença aí. As fotografias mostram as pessoas como elas realmente eram. Já em relação à imagem de um santo, ninguém sabe ao certo qual era a sua verdadeira aparência. Nesse caso, essa comparação não faz sentido algum. Vejam, o grande problema nisso tudo surge quando a imagem recebe reverência religiosa, porque aí já se caracteriza a idolatria. Será que essas várias argumentações dos apologistas católicos realmente justificam o uso religioso das imagens em suas igrejas? O mandamento não diz apenas não adore outros deuses. Padres usam também dessa desculpa para o uso das imagens. Porém, o mandamento diz claramente: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas. A proibição não fala apenas de adorar outros deuses. Ela fala de duas coisas no contexto. 1. A fabricação de imagens para uso religioso. 2. Os atos de reverência diante delas. O mandamento não fala apenas em fazer da imagem um Deus, como os apologistas católicos alegam. Usar esse tipo de argumento é forçar o contexto. O mandamento condena o uso religioso da imagem acompanhado de veneração, inclinação e serviço religioso, independente de se tratar de deuses. Deus nunca proibiu qualquer forma de arte ou escultura. O que ele condena é o ato de transformar imagens ou esculturas em objetos de devoção, reverência e culto. Resumindo, Êxodo 20 não condena apenas fabricar imagens, mas o ato de se curvar diante delas e lhes prestar honra religiosa. Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze para um propósito específico e temporário, ou seja, para a cura das picadas de cobras venenosas no deserto, quando a vítima olhasse sua imagem com fé. A imagem não foi criada para receber veneração, orações ou ato de devoção. É exatamente aí que está a grande diferença em relação às imagens religiosas usadas no catolicismo. A imagem da serpente que o próprio Deus mandou fazer tinha uma finalidade específica e temporária: servir como objeto de cura. O problema começou quando aquilo que era apenas um símbolo para a cura do povo, depois de um tempo virou objeto de devoção religiosa, como veremos no texto a seguir. A imagem da serpente passou a receber devoção religiosa, por isso o rei Ezequias ordenou sua destruição. Com certeza Deus não aceitaria justificativas como continue venerando, mas sem adorar, ou
Não estamos adorando a serpente apenas prestando a honra. Esse tipo de argumento usado pelos padres para defender a permanência de imagens religiosas não prevaleceria naquele tempo, porque a reação imediata de Deus foi ordenar a destruição da serpente. Repito, a gravidade da coisa acontece quando a reverência religiosa ultrapassa o limite e se torna idolatria. E é exatamente isso que, na minha visão, acontece com as imagens do catolicismo. Creio que já dá para perceber que a justificativa católica para o uso de imagens é bem diferente dos casos de imagens que Deus ordenou que fossem feitos para propósitos específicos e temporários. Com a imagem dos querubins, idem. Ninguém dava devoção às imagens deles. Usar a desculpa da serpente e dos querubins para justificar práticas devocionais diante de imagens acaba distorcendo o ensinamento do texto bíblico sobre a destruição da serpente de bronze. O relato sobre sua destruição funciona mais como um alerta contra a transformação de símbolos religiosos em objetos de devoção do que como permissão para a veneração de imagens. Existe uma enorme diferença entre uma imagem simbólica, criada por ordem específica de Deus, e práticas religiosas dirigidas a imagens criadas por homens, no caso os padres. Na Bíblia, ninguém foi autorizado a orar aos querubins e nem à serpente de bronze. Ninguém recebeu ordem para venerar as duas imagens. Ninguém foi ensinado a pedir intercessão a elas. Ninguém beijava os querubins. Ninguém acendia velas diante deles. Ninguém pedia milagres a eles. Ninguém fazia procissão em sua homenagem. Ninguém os usava pendurados no pescoço ou nas paredes das casas. Os querubins tinham apenas uma função simbólica e dentro do templo. Deus não divide a sua glória. O mesmo Deus que ordenou a confecção da serpente de bronze também mandou destruí-la no momento em que ela passou a receber veneração e a ocupar um lugar de honra que pertence somente a Ele. Eu creio que já deu para ficar bem claro que a tentativa dos apologistas católicos de equiparar as imagens presentes em suas igrejas aos querubins da arca ou à serpente de bronze não se sustenta biblicamente. Você não precisa acreditar no que coloco nesse vídeo, mas também não devia se fazer presa de tradições, porque nem padres, nem pastores, nem eu te daremos salvação. Por isso lá vai um último conselho: examinai tudo, retende o que é bom, e deixe o temor a Deus falar alto no seu coração. Raciocine com humildade, porque o que está em jogo nisso tudo é a sua condenação ou salvação. Para fechar, o que você acha? Será que a desculpa de padres justifica o uso religioso das imagens? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que ama compreender as coisas de Deus. Um abraço a todos.